A Bel para Meninas decidiu reagir e comentar o vídeo que o Felca fez falando sobre adultização, incluindo ela nessa história. A Bel, que há um tempo atrás, a internet inteira se mobilizou para defender ela dos próprios pais. Então hoje a gente vai assistir esse vídeo falando um pouco sobre o que aconteceu desse rolo aí entre a Bel e o Felca. Vem comigo. Gente, tá todo mundo comentando o vídeo que o Felca fez, um vídeo super importante, falando sobre a adultização de crianças, denunciando o Ítalo Santos, falando sobre a vida da Camilinha. Assistam o vídeo do Felca, da última vez que eu vi tava com 13 milhões de visualizações, então assista esse vídeo, que é um vídeo importante, é um vídeo de denúncia, e eu não sei quanto tempo vai ficar no ar. Dentro desse vídeo, ele falou também sobre o caso da Bel, que pra quem não lembra, a Bel produzia conteúdo junto com a mãe dela, junto com a família dela, pra internet desde muito nova. Só que nesses conteúdos, ela sofria ameaças, ela chegou a vomitar, ela era filmada chorando, essas coisas. E aí a internet fez um barulho há um tempo atrás, eu acho que há uns 2 anos atrás, falando sobre isso, que ela estava sendo explorada, que a imagem dela estava sendo explorada. Mas pelo visto, ela ainda não entendeu e não aceitou tudo o que aconteceu com ela. E fez um vídeo criticando a aparição dela no vídeo do Felca. E hoje a gente vai assistir esse vídeo. Primeiro a gente vai assistir a parte que o Felca comenta sobre ela, pra gente entender um pouquinho mais o que estava acontecendo. O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos, pode gerar gatilho. Se você não sente a vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Agora vamos adentrar um pouco mais fundo na toca do coelho. Vocês conhecem a Bel para Meninas? Era protagonizado pela mãe da Bel e a Bel, na ocasião uma criança, onde a busca pelo engajamento extrapolava a normalidade. E surgiu um movimento de pessoas querendo proteger a Bel e derrubar o canal. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto. Confere esse trecho. Uma lambida pelo menos, Bel. Uma lambida, Bel. Mãe, eu vou passar mal. Esse trecho é de 2019, quando a Bel era uma criança. Depois da exposição desse vídeo, surgiram vários outros. Mãe, eu quero ir com essa. Não, gente, é porque faltem naquela, tá? É assustador, dá um sentimento ruim ver a Bel sendo aparentemente forçada a fazer essas coisas. Mas eu quero abordar isso sobre outra perspectiva, não é só sobre os trechos. Pessoal, o movimento contrário foi tão grande, vocês não têm noção. Órgãos responsáveis por proteção de menores se envolveram, teve processos para remover a guarda e separar a mãe da Bel, foi parar na TV e transbordou por toda a internet. Imagina o que é isso na cabeça de uma criança, tanto o material quanto a exposição, as críticas. Você acha que uma criança inocente, quando lê um comentário de crítica, indignado, consegue separar ela do cálculo? Uma criança? Cara, as pessoas definitivamente não sabem o que é um trauma. E, gente, no meu caso, foi uma coisa muito grande. Tipo, você ligava a TV e via a pessoa falando um monte de mentira sobre mim. Ligava as redes sociais e só tava falando sobre isso. E foi um negócio, gente, absurdo, sabe? Foi muito surreal. Eu vi toda a minha carreira, todos os meus sonhos indo por água abaixo. A culpa que ela sentiu, o trauma, em que mundo e que nível de engajamento que fecha a conta de traumatizar uma criança? Elas explicaram que tudo tem contexto, e a Bel disse que não era pra atacar em ódio, mas independente do contexto, eu acho que o problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. Justiça, críticas, fãs, ódio, cancelamento. Ah, mas a criança que pediu pra fazer vídeo... Criança pede pra comer terra, pô. A responsabilidade é do tutor, óbvio. Eu fiquei, 2 anos sem gravar e era o que eu fazia todo dia. Então foi muito doloroso. A questão, gente, é que eu quero justiça porque até hoje a minha família tem que responder judicialmente por crimes que eles nunca cometeram. Existia provavelmente um interesse mútuo e hoje temos uma adolescente traumatizada. Um trauma pode te acompanhar a vida inteira e você não tem que medir, isso foi bobo. Dor não se compara. A exposição e adultização de crianças é um problema novo que surgiu com a internet e é bom combater agora antes que piore. Eu acho muito complicado esse caso, porque envolve um querer da criança, mas as crianças, como o Felca disse, não têm consciência da dimensão que as coisas podem trazer para elas.
Acho que até hoje ela ainda não entendeu tudo o que aconteceu com ela. Ela não concorda com a posição, com o posicionamento da internet. E isso trouxe traumas para ela. Traumas de ter parado de fazer o que ela gostava de fazer, mas sem entender que o que ela fazia provavelmente não era saudável para ela. Existem muitas crianças que trabalham desde muito cedo. E isso sempre foi problemático, né? A gente vê as crianças de Hollywood, a gente vê até mesmo no Brasil, assim, algumas crianças que cresceram totalmente disfuncionais por conta dessa exposição e tudo que a fama, o mundo glamorizado que existe para pessoas famosas, traz para essas crianças que deveriam muitas vezes estar estudando, se desenvolvendo, sem ter milhares de olhares julgando o que ela é, com expectativas sobre o que ela vai fazer, sobre o que ela vai ser. A fama é uma coisa muito pesada. Então, assim, nem adultos conseguem lidar com isso direito, nem pessoas formadas conseguem lidar com isso. Agora, imagina só uma criança. Para televisão, para cinema, hoje em dia existe muita regulamentação para isso. E mesmo assim ainda existe danos psicológicos dentro da cabeça dessas crianças. Mas enfim, vamos ver o que a Bel tá falando aqui. O que ela achou disso tudo, dela ter aparecido nesse vídeo, que foi um vídeo muito sério, muito complicado, que o Felca fez. Ai, você viu que você apareceu no vídeo do Felca? Gente, eu não pago internet pra me ver! É um pouco fora de moda em 2025 você achar que a Bel para a menina daquela que estava com 2 mochilas na mão, que juntando dava um salário mínimo, estava sendo maltratada. Dinheiro não tem nada a ver com isso. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter muitas coisas de marca e tá sendo maltratada e tá vivendo uma situação de abuso. Aquela que estava no mar se afogando, mas ela também tem um pai que é salva-vida e tava com ela lá. Mas deixou ela passar um sustinho. Não, Bel, mas se não fosse verdade, o conselho tutelar não ia na sua casa. Gente, tem criança vendendo bala na rua. E o conselho tutelar não vai lá. Eles estavam muito ocupados protegendo uma menina super privilegiada, com a família maravilhosa, com tudo em dia, com notas boas. Ela era, se os meus pais fossem daqueles que acham que criança é burra e não tem sonho, não tem vontade, e não tivessem, né, me apoiado na minha carreira da internet, hoje em dia eu ia ser uma desempregada sem vocação. Para você ser famoso hoje em dia, ganhar visibilidade... Não dá pra saber, gente. Pelo amor de Deus. Não dá pra saber a vocação tão cedo assim, não é mesmo? Eles abriram essa porta e fecharam muitas outras. Porque você coloca um sonho como uma condição. Isso é o que você é, isso é o que você vai ser. É pra isso que você serve. Então, na cabeça dela, se ela não fizer isso, ela não consegue fazer mais nada. Isso já é problemático. É muito difícil, tá? Então, começar lá no início foi a melhor coisa e eu não trocaria por nada. Mas a internet é uma cadeia alimentar. Alguns têm que sair para outros poderem crescer. E como isso acontece? Criando uma fake news ali e tal. Gente, eu não chamei vocês de robô. Nunca, tá? O que aconteceu foi que eu falei o seguinte. Nada acontece do dia pra noite. Se aconteceu, é porque tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa, tem alguém por trás mexendo os pauzinhos para aquilo dar certo. Isso não é novidade não, mas a justiça do Brasil não é das melhores e negligencia muita gente. E a minha família foi negligenciada. Eu fui a sortuda de ser sorteada, né, para falarem que a exposição na internet é ruim e tal, galera. Eu tava gravando sozinha ou tinham milhares de outras crianças que vocês também viam o vídeo. E por acaso o conteúdo era muito diferente, ou elas também faziam trollagem, elas também choravam. Era ali uma coisa natural, espontânea, sabe? Que se não tivesse sendo gravado, a pessoa ia estar ali fazendo um desafio em casa. Ai, não gostei, vomitei aqui porque eu não gostei do sabor. Gente, o que tem de mal nisso? Vomitei aqui. Ela coloca o caso dela como se estava sendo todo mundo maltratado, por que eu também não poderia ser? Se estava todo mundo passando por uma situação vexatória, todo mundo passando por uma situação faça qualquer coisa por ter visualizações e likes, por que ela não poderia? Na verdade, o certo era que ninguém pudesse. O certo era que as crianças estivessem agindo dentro de uma regulamentação
para que elas conseguissem brincar e produzir conteúdo de uma forma saudável, de uma forma que não fosse prejudicial a elas mesmas. O que tem de mais nisso, gente? Eu tô viva. Eu sou fresca mesmo. Tem muita gente que toma ali os multi-challenge e fica numa boa. A internet, gente, é um trabalho, sabe? Ai, mas que trabalho difícil. Gente, fazer uma piscina de slime, realmente, eu perdi minha infância ali. Tá, mas a internet, gente, foi assim pra mim, uma carreira mesmo que eu queria construir, que meus pais ajudaram muito. Se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje. E eu não me arrependo de nada. Se lá no passado eu soubesse que isso ia acontecer, eu ia querer, né, correr o risco, porque tem coisas que acontecem pra deixar a gente mais forte, não que essas coisas sejam certas. Um dos riscos de você se expor à internet é que isso acabe. Isso pode acabar da noite pro dia. A gente não tem nenhuma garantia que a sua carreira vai ser consistente. Então, o trauma que aconteceu com você, de você ser pega para Cristo, de você ter sido sorteada pela internet, isso poderia acontecer com qualquer pessoa. Isso também é um dos problemas que podem trazer traumas para a pessoa. É um campo muito difícil de você sobreviver, né? Você vê pessoas aí muito maduras que têm essa dificuldade de lidar com isso, com o improvável, com o medo do amanhã. O que vai acontecer? Hoje eu tô tendo visualização, hoje eu tô tendo publi. Será que amanhã eu vou ter? Será que amanhã eu vou conseguir me sustentar? Será que isso não é pesado demais para uma criança sentir? Mas tudo tem um propósito, eu acho. E agora é lutar para poder reconstruir tudo que a gente já construiu na internet. Eu só vou parar de gravar se alguém vier aqui em casa, mas eu não vou desistir tão fácil. Vocês ainda vão ter que me aturar muito. Eu tenho 18 anos e até hoje eu ainda não percebi, né, que eu tava ali sendo forçada alguma coisa. Óbvio que a fake news não foi uma coisa boa, não me trouxe coisas boas, hate é normal, mas o que fizeram foi injusto. E o que me incomoda é justamente a injustiça e a negligência mesmo. Mas todo mundo que me acompanha já sabe o que aconteceu, se arrepende, sabe que foi um surto coletivo. Você ser manipulado pela mídia é muito fácil. Eu sou, todo mundo é, sabe? Você vê uma coisa ali, parece real e não é. Então eu só acho meio chato até hoje me usarem como pauta de foi forçada a gravar, tem uns pais ali ruins. Gente, pode até ser que aconteça, mas não foi o meu caso. O meu caso é um caso exclusivo, tá bom? Podem falar o que quiser de mim, o que quiser. Não gosto. Você era muito infantil. Eu tinha 12 anos, mas tá. Se você está dando com 12 anos, eu não estava. Realmente, eu era criança, gente. Eu gostava de slime. Mas só pra falar, tem muita gente que já é adulta hoje em dia e faz conteúdo infantil. Porque é um conteúdo, não quer dizer que a pessoa seja infantil. Mas o meu conteúdo hoje em dia nem é infantil, gente. E não é por conta de tudo isso, sabe? Porque o meu conteúdo ia ser o mesmo, independente da fake news ou não, ninguém me salvou. Tem muita criança que é atriz, mirim, enfim, que trabalha no meio artístico e vai ter gente falando e opinando e falando coisa ruim o tempo todo. O negócio é você trabalhar o seu psicológico, mas você não pode se privar ali de fazer o seu trabalho por conta de coisa que vão falar, gente. Porque você não tem que deixar de fazer uma coisa porque existem pessoas ruins. Mas o lance é que na internet não existe limite. Na internet não existe nada que vá fazer com que exista uma conduta de ação. Até mesmo para os seus pais que estão conduzindo aquela situação ali. Será que forçar uma criança a lamber um negócio até o ponto dela vomitar está dentro do limite saudável? Talvez você não enxergue isso. Mas muitas pessoas conseguem enxergar a gravidade disso. Eu fico chateada porque quando eu falo sobre isso é chato. E aí quando outra pessoa fala, é uma super pauta. Os meus pais já tinham a vida deles e eles foram lá e, né, me ajudaram a fazer o meu sonho, mesmo que eu fosse muito nova. Mas o mesmo desejo que eu tinha com 2 anos de idade é o mesmo que eu tenho agora com 18, gente. Tá tudo bem se você era uma criança que não pensava em nada. Tá tudo bem, mas eu já tinha o meu sonho e não tem dessa de, criança não sabe. Esse papo é muito... Criança tem que ser validado sim, gente. A internet me proporcionou muitas coisas boas. Por mais que não pareça, eu sou uma pessoa um pouco tímida para socializar. Em todo lugar que eu chegava, as crianças faziam amizade comigo. Então eu sempre cresci pensando, nossa, eu sou uma pessoa tão fácil de fazer amizade. E na verdade não era bem isso, mas de qualquer forma eu fazia amizade. E, gente, tem tanta coisa boa que eu não trocaria por nada. Independentemente do mercado de trabalho, né, que vocês estiverem, vocês vão ter pessoas competindo com vocês, querendo ser maior que vocês, querendo, enfim,
né, derrubar vocês. E talvez você seja essa pessoa que quer derrubar o outro, não sei. Enfim, acho que ninguém deve se privar de algo porque vai acontecer coisas ruins. Eu tive uma infância muito, muito, muito boa. Óbvio que não foi algo legal a fake news, mas vocês têm que entender que eu teria outros tipos de trauma. Todo mundo tem, a vida não é perfeita. E quem falhou comigo não foi os meus pais, e sim a imprensa, né, de ali divulgar uma fake news sem saber da veracidade, sem entrar em contato com a gente, principalmente envolvendo uma criança. Então vocês têm que entender que não foi uma falha dos meus pais, porque isso não era para ter acontecido. Qualquer pessoa pode estar na internet, várias crianças estão na internet e isso não acontece. Isso foi um caso à parte de muita má fé que aconteceu com a gente. Mas é isso. Beijo. Eu entendo ela não gostar do que aconteceu, eu entendo ela não se sentir feliz com tudo que aconteceu, afinal de contas ela tinha uma expectativa dentro da cabeça dela do que seria a vida dela dentro da internet e foi frustrada. Ela coloca a culpa na imprensa, ela coloca a culpa nos internautas, fala que isso tudo foi um surto coletivo, mas na verdade não acho que tenha sido exatamente assim. Acho que muita coisa aconteceu para que as pessoas estivessem observando o que estava acontecendo com a Bel. É muito complicado você ter tanta exposição desde muito cedo. E isso envolve também você estar sujeito a ser vítima de fake news, isso envolve também você estar sujeito a ter um excesso de competitividade, um excesso de preocupação com o que vão achar de você, da sua imagem. E hoje ela relata o trauma dela, vivido por conta de tantas questões envolvendo a aparição dela dentro da internet. É importante que os nossos responsáveis, que os nossos adultos estejam ali presentes para evitar certas coisas que podem acontecer. E o fato de se popularizar esse excesso de exposição na internet faz com que muitas crianças e pré-adolescentes estejam sujeitos a isso. Vamos ouvir o que a Gabi acha sobre isso também. O primeiro grande caso aí que repercutiu em cima, né, dessa adultização de crianças e do uso de crianças que gera trauma, e ele pega um vídeo dela e põe ela falando o quanto que isso gerou traumas para ela, tudo que aconteceu, todas as denúncias. E ele fala, ele pontua que esse trauma aconteceu com ela porque os pais permitiram que ela fosse exposta na internet para adultos, né, e para o Brasil, para o mundo inteiro. Nem sempre, porque a pai e mãe têm plena noção de tudo que pode acontecer. Ainda mais naquela época, né, quando os pais de Bel para Meninas decidiram expor ela na internet, criar um conteúdo, mesmo que por vontade dela, de querer ser gravada, ninguém sabia ainda tão perfeitamente os danos e os traumas que essas crianças e adolescentes poderiam vir a ter no futuro. E hoje a gente tem pleno e total conhecimento. E ela deixou muito claro que ela ficou com muitos traumas, né? Que ela teve que se ausentar da internet, que ela teve, né, que fazer um tratamento psicológico para lidar com isso, que até hoje os pais respondem por isso. Mas nada disso teria acontecido na vida dela se os pais tivessem escolhido que ela tivesse uma infância normal. Criança tem um monte de vontade, adolescente tem um monte de vontade, mas quem vai definir que essa criança, adolescente vai fazer são os pais. São os pais que vão definir o quanto que pode ficar na internet, o quanto que não pode ficar na internet, o que pode ver numa televisão, o que não pode ver. Até que essa criança, esse adolescente complete os seus 18, 21 anos, os pais são responsáveis. E é dever dos pais não gerar traumas nessa criança. Então, não é que o trauma dela foi por causa das pessoas. As pessoas viram aquela situação, sentiram muito desconfortáveis com o que estava acontecendo e denunciaram. E isso só aconteceu porque a família escolheu expor esse tipo de conteúdo. Então, a responsabilidade desse trauma são dos pais. E o Felca defendeu ela. Ela era uma criança. Ela não tinha controle e ela foi exposta para um Brasil inteiro ver. Será que ela teria plena consciência de que um vídeo dela vomitando ou parecendo estar se afogando causaria esse impacto? Não, e ela ainda não tem. Pelo visto, ela ainda não tem. Culpa outras pessoas pelos traumas dela. Vive uma certa cegueira em relação à irresponsabilidade que os pais dela tiveram ao expor ela dessa forma. Mas, de certa forma, se ganhou algum dinheiro com isso. E isso que é o mais problemático, porque um conteúdo dele é postado, e aí ele é monetizado, né, porque é uma conta de um adulto, né, monetizando para uma criança, expondo uma criança, e no final das contas, quem sai traumatizada dessa história
é a criança, porque toda a personalidade dela, e a psicóloga fala isso lá no vídeo do Felca, que a criança que está sendo exposta, ela cria a personalidade de fora para dentro, e não de dentro para fora. Então, ela vai criando gatilhos, ansiedade, e pode ter muitos problemas. Hoje, Bel, para meninas, ainda é uma adolescente. Ela não é uma adulta com o seu lóbulo frontal formado 100%. Mas talvez quando ela chegar aqui na minha idade, estou com quase 30 anos, ela vai ter talvez uma outra opinião e uma outra visão sobre isso. Né? Como várias crianças vão ter também, né? Que quando virarem adultos. E é aquilo, né? Vou parafrasear o Felca sobre a Camilinha. Aos 12 ela começou a ser exposta, aos 13 ela estava se erotizando, aos 15 estavam gravando ela, né, dançando e mostrando todas as partes do seu corpo. Aos 17 o Instagram dela foi banido e as redes sociais banidas. Daqui a pouco ela vai ter 18, ela vai voltar e aos 20, 21, 25 ela vai se arrepender. Os danos são muito maiores porque dinheiro, infelizmente, não tira trauma. Ele te ajuda a pagar um bom psicólogo para você lidar com ele, mas ele não vai te curar e nem vai te fazer esquecer do trauma que você passou. Se a gente tiver pai e mãe, avós, tutores, enfim, em geral, responsáveis, cautelosos em cuidar da saúde da criança e do adolescente, muitos problemas vão ser evitados. Porque tem muita gente lá fora do país que começou com esses YouTube da vida, se expondo, com a mãe expondo, ó, que depois, ó, foi de arrasta. Então, os danos são muito grandes e muito graves. E hoje a gente sabe disso porque já é possível um estudo, porque os efeitos dessa galera dos anos 2005, mais ou menos, que foi exposta na internet, a gente tá vendo o resultado agora. Gente, o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que a gente tá exagerando? Vocês acham que é tranquilo uma criança se expor com tão pouca idade? Você acha que é responsável da parte dos pais expor os seus filhos à fama, a tudo que envolve isso tão cedo? Eu não sei. Na verdade, assim, né? Eu tenho a minha opinião, já dei aqui nesse vídeo, agora eu gostaria de saber a de vocês. Porque o que a gente tem que fazer como sociedade é cuidar das nossas crianças.